A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez. E quero falar algo que está acontecendo nos últimos dias, né? Pessoas têm entrado aqui no canal Tudo Sobre um Cristão, principalmente pessoas que são ateus. E eu dou graças a Deus por isso. Porque o bom é que a gente converse com pessoas que tenham pensamentos diferentes dos nossos, para que, trocando uma ideia, possamos chegar a conclusão, não a minha, nem a conclusão da pessoa que ouve, mas a conclusão do que Deus diz. Então, em determinado vídeo que eu respondi ao canal Além da Fé, que é um canal ateu, eu falei que os ateus, se não se arrependessem até o final de suas vidas, quando morressem por não crer em Jesus Cristo, no caso, uma pessoa que não crê é uma pessoa incrédula, elas irão para o inferno, né? De acordo com as Escrituras, de acordo com Deus, né? Só que como eles não creem em Deus, não creem em Jesus e não creem que as Escrituras é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo para que homens o escrevessem, então eles não creem de maneira alguma. Então, eu vou mostrar aqui dentro das Escrituras que existe uma lista de pessoas que, se morrerem, se não se arrependerem praticando as coisas que elas praticam hoje, elas não herdarão o reino de Deus, né? Eu deixei aqui de uma maneira bem prática para que a gente possa chegar a essa conclusão, né? Ainda que você não crê em Deus, ainda que você não crê em Jesus, vai acontecer isso com você, você querendo ou não. Bom, então vamos lá, né? Era 1 Coríntios, aqui ó. Vamos deixar aí de uma maneira que dê pra gente, né? Para você, que você possa ler junto comigo aí. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 6, que é o capítulo maior, número maior, e versículos aqui do 9 ao 11, tá? Diz assim, ó. Vamos ler juntos aí. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Uma pergunta. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que são os homossexuais, nem os sodomitas. Sodomitas aqui seriam as pessoas que praticam o sexo anal. Pode ser aqui o hétero, né? O homem com a mulher, tá certo? Nem os ladrões, podem ser pastores que roubam, que enganam as pessoas, podem ser ladrões, homens que roubam coisas de outros homens, né? Nem os avarentos, pessoas que gostam de dinheiro, né? Nem os bêbados, pessoas que bebem, se embriagam, nem os mentirosos, pessoas que estão à frente de um trabalho cristão e mentem, né? Dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor ter mandado, ou pessoas que mentem no seu local de trabalho, pessoas que mentem no meio do seu convívio familiar, né? Nem os roubadores, pessoas que roubam, certo? Esse tipo de pessoas, se não se arrependerem até o dia de sua morte, não vão herdar o reino de Deus. Isso aqui é uma lista que Deus já deixou. Aí ele diz assim no versículo 11: E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, né? Se você foi no passado uma dessas pessoas, mas se você se arrepender ainda hoje, porque amanhã você não sabe se está vivo, e o ontem não pode voltar. Nós, seres humanos, só temos o dia de hoje, o momento agora. Daqui a uma hora eu já não sei o que vai acontecer com a minha vida, nem o que vai acontecer com a vida de outras pessoas. A gente tem uma imaginação, uma ilusão, um desejo de que não aconteça nada de errado e que possamos, assim, né, chegar ao outro dia, mas é uma incerteza. Então a Bíblia alerta para que a pessoa se arrependa disso. Vou mostrar aqui em outros lugares que eu deixei marcado. Vamos aqui para Efésios, ó.
Entendeu? Aqui eu já estou aqui, ó, em Efésios, certo? Capítulo 5, que é esse número maior. Falo assim porque tem pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Se você já tem, né? Graças a Deus, né? Parabéns por isso. E o versículo 5 diz assim, ó: Pois sabeis isto, nenhum que se prostitui, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? No versículo 6 ele diz assim: Ninguém vos iluda com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem pessoas aí falando de uma forma bonita e interessante que Deus não existe, que Jesus não existe, que a Bíblia é um livro, que é um livro de contos de fadas e que você não deve acreditar nisso. E essas pessoas te desejam bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pedem algum dinheiro a você para ajudar numa causa que ele pensa que é verdade. E muitas pessoas têm se iludido por isso. Então, a minha parte como cristão é avisar as pessoas. Cabem a essas pessoas que estão ouvindo crer ou não. Agora, o fato é que eu estou lavando as minhas mãos diante das pessoas, pelo menos as que são ateus, que têm chegado aqui até o canal, que não creem em Deus, né? Respeito a pessoa nesse sentido. Ela não crê, tudo bem, não precisa ser minha inimiga, nem eu ser inimigo dela. Agora, está avisada, né? Para depois não falar assim: ninguém nunca falou isso para mim, né? Então, falando de uma maneira aqui, sem perturbar as pessoas, eu creio que se você chegou até esse vídeo, que você que é ateu, é porque você está tendo interesse de saber alguma coisa. Tá? Já que alguns questionaram que os cristãos vão em todo canto sem permissão. Não, você está entrando num canal tudo sobre um cristão. Você já sabe que alguém vai falar de Cristo. E se você está ouvindo e vendo até agora, porque você tem um interesse de alguma coisa. Ou por malícia, ou por conhecimento, mas você está ouvindo a palavra de Deus e já não é inocente. Vamos agora também colocar aqui que eu deixei Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, certo? A palavra Apocalipse significa revelação, né? Revelação do Senhor Jesus Cristo aos homens, né? No capítulo 21, tá? E versículo 8. Para que você não fique aí questionando algo que não está escrito. Então, assim, não é o fato de eu ser um cristão que estuda as escrituras que estou dizendo que você vai para o inferno. São as escrituras que, para aqueles que creem que é a palavra de Deus, no caso eu e mais alguns milhões de pessoas que creem assim, está aqui o nosso aviso da nossa parte para você que é incrédulo, para você que é ateu, para você que não crê em Deus ainda até o momento. Olha só, versículo 8 diz assim: Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, que aqui no caso seriam os ateus que não creem, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, o corpo, todos nós vamos morrer fisicamente, matéria, mas o espírito há de responder pelas suas obras. E uma pessoa que ainda é ateu hoje, e por um azar ela morre daqui a 1 hora, mais ou menos, né? Que você está vendo esse vídeo. E você morre sem ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sem ter se arrependido, é para esse lugar que sua alma vai. Né? Veja bem se é isso que você quer, porque é um sofrimento eterno. Agora, olha só. Isso aqui não é só para o ateu, isso aqui é para os mentirosos. Por exemplo, tem homens que dizem que é pastores e que não são, e estão mentindo, cobrando dízimo, cobrando oferta para falar a palavra de Deus, cobrando para cantar, né, para louvar a Deus. Esses homens também são mentirosos e vão para esse lugar. Um homem que trai a esposa, ele vai para esse lugar, porque ele está mentindo, ele entra no grupo dos mentirosos, dos adúlteros, né? Dos impuros. A mulher que mente, que faz a mesma coisa com o marido, também vai para esse lugar. Então, é uma série, são várias pessoas. É tanto que Jesus disse: poucos acertam com a porta estreita, que é Jesus. Muitos, porém, conduzem
para a porta larga que conduz ao inferno, né? Então aí está avisado. Então está na Bíblia essa lista. Cabe a você agora a acreditar ou não, a fazer uma mudança ainda em vida, se quer ou não. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca deu livre-arbítrio ao homem, né? A pessoa que prega isso, ela prega de forma errada. Primeiro, gostaria que você fosse no Google e procurasse saber o que é livre-arbítrio. Entenda a primeira palavra, depois você questiona. Porque a Bíblia diz que Jesus nos deu direito de escolhas com consequências. Então, isso não é livre-arbítrio, né? Talvez você não queira crer agora, então, ok, mas vai chegar uma hora que você vai ter que prestar contas com Deus. A palavra diz que todos nós prestaremos contas com Deus em um momento. Esse momento há de chegar para todos, né? Olha só, aqui em Romanos, abri aqui a outra Bíblia, ó, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Está escrito assim, vamos ler o 11 e o 12. Olha, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor Deus, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um dia todos nós prestaremos contas, amado, do que a gente está fazendo, né? Eu tenho tentado alertar aqui alguns ateus através desse canal Tudo Sobre um Cristão, e há outras pessoas que mentem, pessoas que são homossexuais, a lésbica, os mentirosos, todo esse tipo de gente aí, ok? Agora, cabe a vocês tomar a decisão em vida, né? Se não, caso contrário, após a morte, infelizmente é esse lago de fogo, o inferno, né? Lugar difícil que eu gostaria que ninguém fosse. Amém? Lembrando que o canal Tudo Sobre um Cristão evangeliza através da internet, porém eu não peço nem cobro valor algum, longe de mim tal coisa. Eu faço isso por gratidão, por Jesus Cristo um dia ter me libertado do vício do álcool, do vício aí da prostituição, do vício aí do adultério, do vício de várias outras coisas que nem convém falar aqui. Só por gratidão. Você não tem que dar nenhum centavo para mim ou para qualquer pessoa que prega o Evangelho. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa entrar no teu coração hoje e fazer morada, se você assim aceitar. E mesmo que você ainda não creia nele, diga assim, igual um dia eu falei: se o Senhor existe, muda a minha mente, faça eu crer no Senhor, muda a minha vida, me batize com o Espírito Santo, se ele existe, e faça a mudança na minha vida para que eu dê testemunho que tu existes. Faça isso, não precisa dizer a ninguém não. E se o Deus que eu conheço e o Deus que me conhece não mudar a sua vida, então não falou Deus comigo neste momento desse vídeo.